respeito, voltou. Ponto. Boa tarde para você que está nos escutando pelo aplicativo da Rádio Classista ou pela nossa live no Facebook. Tá começando na arquibancada, eu sou Paulo Oliveira, tenho aqui do meu lado, na minha frente na verdade, Ezio Rodrigues e Palestrinha. Pois é, boa tarde aí pessoal, né? E mais um programa na arquibancada, né? Se vocês estão notando aí, né? Tá a falta de um colega, né? E quem vai dar informação aqui sobre o não comparecimento dele Tem calma, é o nosso cara. amigo aí. Tem calma, aqui Carlos Emanuel do meu lado também. Muito boa tarde, o dia de finados é amanhã, viu? Você não vai sofrer antecipado não. É. Amanhã a gente vai visitar os mortos, né? Tenha calma aí, que a gente vai começar. Inclusive, falar de morto, Ezio vai trazer pra gente a informação dos brasileiros na Libertadores. Conta aí pra gente como é que tá. Rapaz, manche, pra quem assistiu ontem e antes de ontem, as eliminações vexatórias do time do Grêmio e do Palmeiras na Libertadores. No caso, começando primeiro, né, a partida do Grêmio contra a equipe do River Plate, né, do técnico Marcelo Gallardo, sempre polêmico, né. Cara, que jogo é esse, mano? Que o Grêmio fez na partida, cara? Eu não entendo, mano. Quando foi lá na Argentina, os caras jogaram um jogo com o River Plate com o Monumental de Nunes lotado. Aí quando vem aqui para a arena do Grêmio, uma regra desse jeito, mano. E olhe que o Everton, né, o Cebolinha, teve a chance de fazer o placar ali. Fazer alguma coisa, fazer né? Fazer o gol, mano. Até hoje, um colega meu do meu outro trabalho, pai, até agora ele tá xingando, mancho. Como é que o cara não fez um gol daquele? Mas ele disse que praticamente é debaixo da trave. Venceu a catimba argentina, né? Aquela garra, energia argentina. O Brasil tá fora aí da final, depois, ano passado ganhou com o Grêmio, e dessa vez, predominância argentina aí. Os brasileiros estão sofrendo um pouco, né? Não, e na partida do Palmeiras, é outra coisa incrível, né? A gente viu a partida semana passada na Bombonera e hoje e ontem se repetiu a mesma coisa. O Palmeiras parece que com o do Filipão, nesses dois jogos, parecia o Filipão do 7-1. Não parecia nem um pouco do Filipão que tinha dado uma surra no Boca na fase de grupos. E o Palmeiras pagou o preço. Contra o time do Sport, né? E depois o Vasco pegou o time reserva do Cruzeiro. Isso, um adversário direto do Ceará. Agora que o Grêmio tá fora, vai com força máxima. E os jogos, né, que vai estar rolando aí do Grêmio para essa fase de agora é o seguinte. Olha só. O primeiro adversário, no caso, é o Vasco, né? Que vai ser na arena do Grêmio. Que a função do Vasco é ou perder ou ser rebaixado. Aí Que tá alinhado os dois. Aí pegou, vai ter o outro jogo, né? Que vai seguir, no caso, no Morumbi, que vai ser São Paulo e Grêmio, né? Isso aí não conta muito mais pros times daqui. Aí depois, né? No dia 18, o Grêmio pega a Chapecoense de novo na arena do Grêmio. Quer dizer, aí, ó, tá mais uma oportunidade. Olha o que tá se desenhando o campeonato pro Ceará nessa última rodada, né? Por causa da eliminação. E aí na última rodada, né, que não tem local definido, no dia 25/11, Vitória e Grêmio. E além do mais, e não é só ele não, hein? Palmeiras também. Palmeiras vai pegar quem aqui, ó? Vai pegar no Allianz Parque, no dia 14 o Fluminense, no dia 21 vai pegar o América, no dia 25 vai pegar o Vasco e para encerrar, pegar o Vitória. Porque o que resta ao Palmeiras é briga pelo título, né? Briga pelo título. Que o Vitória é outro, que Vitória é só no nome, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Mas vamos assim, analisar a campanha do Vitória. Cara, assim, era melhor ter ficado em casa, né? Não, e o Paraná também não era nem para ter chegado, né? Porque o Paraná era outro que tanto apanha como dão nele, né? Então, rapaz, é tristeza. Mas, de certa forma, o que o nosso amigo Carlos falou, beneficia diretamente o Ceará, né? Porque o Ceará vai ter os confrontos diretos contra alguns clubes, mas também pode se aproveitar, né? E botar uma vantagem, né? Inclusive, essa vitória aí do Boca Juniors foi bom pro Fortaleza, porque
o título da Série B, caso consiga, né? Vamos fazer que nem o Fortaleza tá com 99,8% é 7 de subir para a primeira divisão. Aí o que é que aparece as manchetes? Não, mais uma vitória, o Fortaleza tá garantido na Série A. Macho, tirar o Fortaleza de lá, mas é complicado. Eu tava falando com o Carlos, né? Essa semana, quando a gente tava no jornal, né? No Jornal do Comércio do Estado, a gente falando a respeito do Fortaleza, da campanha dele. E a gente vendo ali pela tabela de classificação e tudo, né, Carlos? A gente tinha até discutido que o jogo contra o CSA pode ser praticamente o do título, né? Isso dependeria também a questão da como é que vai ser o desenrolar dessa rodada. Ganhando, né, do Atlético Goianiense e ganhando do CSA aqui, acho, tá bom demais já. O Fortaleza já é campeão, já subiu. Vamos só esperar chegar a data para comemorar, né? A verdade é essa. E o bom de você pensar logo no título é porque se acontecer do Fortaleza ser campeão da Série B, ele vai direto para as oitavas de final da Copa do Brasil. Você sabe explicar, né? Eu tava tentando entender esse regulamento. Cara, eu não entendi bem não, mas o que importa é que o Fortaleza já foi beneficiado, né? Com essa... É porque eu não vou nem me arriscar porque eu não lembro agora direito, mas é um negócio meio complicado, é porque não tem um brasileiro representando não sei aonde aí. Importa que deu certo, né? Vai dar certo. Aí o que acontece? O Fortaleza, ele tem a faca e o queijo na mão, inclusive agora contra o Atlético Goianiense, para poder dar uma guinada e dar uma esperança a mais ao torcedor que não quer simplesmente subir para a Série A. Quer subir, eu acho, o Ceará tá aí para provar que, né? Mas o que importa mesmo é esse título. É inclusive o que o Davi Estranho, se não me engano, falou aqui, que os times cearenses têm que tirar essa mentalidade complexo de pequenez, de querer só subir para no outro ano lutar para não cair. Não, tem que chegar como campeão. Nos alôs, né, o Daniel Moral, saudações tricolor. Olha aí, cara, saudade, bicho, não subiu, apareceu aí. Já subiu, vamos ser campeão. E tem um alô pro Ezio, ó. Manda um alô aí, Ezio, pro Diego Souza. Diego Souza, sim, o Diego Souza. Um abraço, Diego. Ó, né, daqui pra amanhã eu vou estar aí pela Bambam, hein, mano, pra poder trocar aquele sapato, né? Será que eu posso? Tá cobrando já, assim ao vivo aí. Mas não, é porque ele sabe, né? Um grande amigo aí, torcedor alvinegro. Ah, então tá bom, valeu, Diego. Foi bom aí a sua participação. Tô brincando, cara, seja bem-vindo aí, viu? Mano, seja bem-vindo. E também pro Denis, pro pessoal aí, hein? Torcedor do Ceará, do Fortaleza, que trabalha hoje na Bambam, tiver acompanhando aí o programa na arquibancada, curtam aí, hein? Intervalo do almoço aí pra poder agitar. O Rômulo perguntou se já começou, ele tá no caminho de algum lugar, ele tá já... Rapaz, tu disse que ele tava com problema de... Já estão, mano? Não, ele é machado que o Rômulo, ele tá com um problema aí que ele foi lá no Boston Medical Group, a fila tava muito grande, mas não sei se vai dar certo ele chegar. Mas vamos agora nas ondas da imparcialidade aqui com Carlos Emanuel. Manda lá, Carlos, o que você tem pra gente. Pessoal, lembrando aí que teve aí a final do campeonato feminino, primeiro turno, e vai começar dia 1º, é hoje, né? É hoje, dia 1º. Então, na verdade, vai ter a segunda, já começou a segunda fase. A menina olímpica perdeu de 3-1 pro Ceará, e o Caucaia levou de 17-0 do Tiradentes. O futebol, sério? 17, é sério isso? Como? Estava lá no site da Federação Cearense de Futebol, procurei, realmente confirmou aí, 17-0 Tiradentes em cima do Caucaia, né? Caramba, quem me diria o Caucaia tomar um supapo desse, eu me lembro mano, principalmente no time feminino, mano. Eu me lembro que a seleção brasileira já chegou a fazer goleadas parecidas com os times sul-americanos aqui, né? Contra Chile, contra Peru, assim, né? Tem que mandar uma mensagem pra federação que é covardia botar o time titular de um e o time sub-10 do outro, mano. É pra jogar... Isso parece placar de basquete, cara. Mas será que não era outro esporte, né? Que sem querer o estagiário lá da federação botou errado. Esse cara botou a escalação errada. Será que ele botou, em vez do time de futebol, foi o time de basquete, mano? E continuando aqui, Série C Cearense teve a 4ª rodada. Pacatuba perdeu de 2-1 pro Calouros do Ar. O Crateús ganhou de 2-1 do Nova Russas. O Juazeiro perdeu de 3-1 pro Campo Grande, o clássico lá do Cariri, né? Que clássico, hein, meu filho?
Só perde mesmo pro Juazeiro e Crato, né? E teve a quinta rodada, teve 2 jogos da quinta rodada. Tianguá 2x1 Nova Russas, o Crato empatou 0x0 com o Juazeiro aí. E também o Sub-15 cearense, 9ª rodada, Ceará 2x1 no Pag Menos, Tiradentes 3x1 no Sport, Atlético 0, Fortaleza 0, Floresta 3x0 no Ferroviário, Juazeiro 1, Itapipoca 1. Essa foi a última rodada da primeira fase, as quartas de finais vai acontecer durante a semana, a gente está aí no próximo programa os resultados. E a Taça Fares Lopes, aí, Ezio Rodrigues e Feitito. Nas semifinais, o Ferroviário perdeu de 3x2 por placar no primeiro jogo e o Iguatu levou de 4x1 do Caucaia. E a final teve aí o Caucaia ontem, né? Ganhando 1x0 do Ferroviário. Ei, Ferroviário, eu vou torcendo pra vocês ganharem a partida contra o Caucaia pra poder fazer uma Copa do Brasil com as 3 maiores forças do estado representando. Mais o Floresta. Ferroviário. Mais o Floresta. Entendi. Entendeu? Quer dizer que ia ser um banho de festa no caso aqui para o povo da cidade de Fortaleza, né? E finalizando essa parte do futebol aqui, o Intermunicipal 2018 Campos Sales aí, ó, se classificou com um empate de 1x1 com o Jati. O Intermunicipal antigamente... Deve estourar um puta de uns fogos, hein, mancho, lá em Campos Sales, quando ganhou esse jogo. Mas a verdade é que o pessoal tá dizendo que Campos Sales é a cidade de primeira. Passou a segunda, acabou a cidade. Ave Maria, diga isso não, mano. Não, mas Foi mal, diga isso não, macho. Pô, mas se você pega o orgulho da gente, cara. Olha, Cuidado, hein, porque se for pisar os pés lá e o cabo saber disso, mano, filho, tu vai passar a faca em você. e lembrando que o Intermunicipal antigamente era como se fosse a nossa terceira divisão, né? Hoje é mais um futebol amador. E engraçado é que o Campos Sales já foi da segunda divisão cearense, né? Ele participou do Intermunicipal e subiu. Com a seleção, hein? E continuando aqui, o Aurora ganhou de 1x0 do Tarrafas. Nos pênaltis, o Tarrafas venceu de 6x5 e se classificou. Na região Sertão Central, deputado Irapuã perdeu de 2x0 por Ibaretã. Peraí. Irapuã. Esse é o nome do time? Não, o nome da cidade. O nome da cidade. Deputado Irapuã. Eu vou até depois descobrir qual era o nome antigo, né? Agora mudou. Cara, meu sonho de vida agora é ter uma cidade com meu nome. Rapaz, meu sonho agora. No Sertão Canidé, o Itatira ganhou de 3x0 do Caridade. Maciço de Baturité, Aracoiaba 1x0 no Aracapé. Acarape, desculpa. Classificado o Aracoiaba, e esse aí foi os destaques aí desse futebol aí, que a gente vai dando continuidade ao... Pronto, e pra entrar aqui no assunto, já tem o Dudu Souza aqui, que dizendo que tá no Rio e é torcedor do Vozão. Sou de Pires Ferreira aí no Ceará. Um abraço aí, Dudu. E vamos falar agora de Ceará. Falar do time aí que está destruindo, né? E que oficialmente ele foi considerado campeão mineiro, hein, meu filho? Campeão do Campeonato Mineiro de Futebol. Por quê? Porque derrubou as 2 maiores forças do futebol mineiro em uma semana. Eu quero deixar aqui uma reflexão de quem é mais iludido. O torcedor do Ceará ou o Cabo Daciolo dizendo que ia ganhar a eleição com 51% dos votos? Só a reflexão aí pra vocês. Só a reflexão o quê, meu filho? Tem que respeitar o time que tá sendo aí a sensação do campeonato da primeira divisão, cara. Vocês não estão nem ainda participando e já quer passear na janela, E o Lisca sendo ovacionado pela torcida do Real Madrid, né? Pois é. Não, o engraçado é os clubes, os outros times, até dos que apanharam do Ceará, como no caso do Atlético, estão torcendo pro Ceará. Estão dizendo, vamos, filho, vamos torcer por vocês pra vocês ficar. Ei, tu sabe como é o torcedor do Ceará? Aquele menino gordinho que está saindo do colégio, aí junta uma galera pra bater nele. Aí mete a pé, aí no final ele pega e dá um tapa assim nas costas do cara, aí ele sai dizendo pra todo mundo que mete a pé, todo sangrando. Aí nessa, rapaz, é porque o cara tem inveja, mano. Só pode ser, mano? Porque o cara falar isso, cara. Agora também reconheceu o trabalho do Lisca, né? Pegou o Ceará com 3 pontos, se eu não me engano. Isso mesmo. E o Ceará hoje está com 37 pontos, né? Já foram 9 vitórias do Lisca e realmente...
teve seus Quinta erros, melhor né? campanha, quinta melhor campanha no retorno do Estaria Campeonato na Brasileiro. pré-Libertadores, né? Ou na Libertadores, Na pré-Libertadores. disputando uma vaga aí, né? Pois Se é. tivesse desde o começo, né? Como se diz, né? O futebol, a gente nunca tem uma bola de cristal para prever o futuro, né? Até porque aquela demissão do Chamusca eu achei injusta. Mas também aquela contratação do Jorginho, pelo amor de Deus, mano. Foi um prato cheio pros torcedores naquela época. E ainda hoje, até hoje, ainda estão crucificando o Robson de Castro e provavelmente na eleição isso vai refletir no resultado Não, nas mas urnas. agora tu tem que ver que o negócio do Robson de Castro é muito maior do que somente o treinador, entendeu? Envolve cadê o dinheiro, que não é que a gente Não, levante você- falso onde é que ele tenha arrastado, mas o torcedor se pergunta onde foi que foi investido esse dinheiro que o Ceará ganhou, que poderia ter sido melhor contratações e tudo. Mas não, a gente até brinca que não, sabe onde é que tá o dinheiro? Tá na cozinha lá, fogão industrial. Porque essa é a resposta que dele. Foi ele que deu essa resposta. Pois entendeu? é, ele fez de certa forma o torcedor pensando que o torcedor é palhaço. Pensando que o torcedor vai aceitar isso como resposta. Aí, então, nessas partidas contra o Cruzeiro, cara, foi uma partida que, posso dizer, é aquela velha máxima que vem acontecendo no Ceará quando é comandado pelo Lisca. É um time que sabe sofrer. É um time que sabe segurar a pressão, sabe segurar uma pressão e sabe contra-atacar. É que nem aquele negócio, mano. Tu é cor na primeira vez, a segunda, na terceira, na quarta, tu já tá acostumado. Já faz até a carteirinha de sócio. Pois é. O Ceará Não, mas foi- tem uma máxima também do Ceará que é o time golfinho, né? Sobe, faz uma graça e afunda de novo. Mas esperamos que continue na Série A. Olha aí, ó. Rapaz, porque eu tô apanhando demais na resposta desse homem, mano. Tá bem uns Contra o 500 Cruzeiro, zeros. contra o Cruzeiro, o Ceará foi bastante alterado, né? Mas manteve um padrão, né? O mesmo estilo de jogo, né? Já contra o Atlético Mineiro, Ele trocou. ele trocou, saiu o Cálice, tava Não, indisposto, incrível. entrou o Felipe Jonathan e deu certo, né? E o incrível que eu posso falar pra você, o Paulo ou Carlos, é que primeiro, no jogo contra o time do Cruzeiro, ele me veio com o Juninho, Juninho, né? Que é aquele Juninho que Juninho Baiano, né? Juninho Baiano que vocês ficavam falando, né? Tirando onda. O Fabinho na lateral, o cara que é volante. E, cara, fez umas alterações lá, mas que o torcedor do Ceará, ele disse, meu Deus, lá vem um Lisca inventar. O Juninho Baiano é aquele que nem a mãe dele queria ele, né? Ah, pode crer. Tá lembrado. Pode continuar. Ó, por favor. nesse jogo aí, E por incrível que pareça, mano, deu certo. O Lisca, além de ser bom técnico, ele teve uma tremenda de uma sorte. Porque, cara, os gols do Ceará foi foram lances, cara, que o time do Cruzeiro, que foi campeão em cima do Palmeiras, com um time que era não vou nem discutir, é um time muito forte. Time bem postado na defesa. Como é que eles pegam e tomam gols como aquele? Sendo que o último, que eu me lembro do Arthur, foi de arrancada lá, Ronaldo Fenômeno. O Dedé tava chegando, quando o Dedé, eu não entendi, ele parou de correr, ele desistiu, deixou o pop do Fábio, que tinha 800 jogos, tava fazendo 800 jogos pela equipe do Cruzeiro, na mão. Não, mas tá bom. Tô super valorizando o negócio. Mas deixa eu te falar um negócio sobre o Arthur. O Arthur, eu sempre, quando eu vi ele jogar, assim, que ele tomou a proporção que tomou, que ele teve uma queda brusca recentemente e tá voltando agora, mas no Campeonato Cearense, quando eu vi aquele homem jogar, macho, é padrão europeu, cara. Ele joga muito, é um cara que volta, entendeu? Eu vejo o jogo dele parecido, sabe com quem? Um cara que eu gosto muito de ver jogando, que é o Lucas Paquetá. Não é tão parecido assim, mas lembra, sabe? E o Arthur, ele só precisa refinar a maturidade dele. Porque em campo, quando a pressão tá muito grande, ele some. Simplesmente some. Quando o jogo tá confortável, ele é um barão lá dentro do campo. E assim, pra falar, você falou, né, do estilo de jogo dele e tudo.
Ele disse que ele tem muito, assim, ele se espelha muito no Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno. Você viu até pela característica do gol dele contra o Cruzeiro. Mas ele disse que por característica que ele joga em campo, ele é mais parecido com o Ricardo Oliveira e o Fred. Ele até mesmo falou em entrevista no programa lá da Sport TV, que o Galvão Bueno faz, né? Toda segunda-feira. E ele explicou lá e tudo, que tá passando por uma fase, voltando a ter essa fase, os gols estão voltando a sair, e que ele disse que está sendo um momento importante para o Ceará, que é essa fugida da zona. E também um jogador jovem teve a paciência do treinador, né, da torcida, porque tinha um reserva imediato, que era o Elton, né? Que depois foi parar no Fluminense. O Elton foi embora porque não conseguiu ficar na reserva do Arthur, né? E o Arthur insistir, e o Arthur até começou a dar certo. Porque o estilo do Arthur também sofre um pouco de dificuldade no Ceará, porque ele tem que voltar para marcar. O tipo de esquema tático do Lisca, ele obriga o jogador não só fazer a sua função, mas também se sacrificar pelo time, né? Aí acaba ele perdendo um pouco, às vezes, da arrancada dele, porque ele tem que voltar para marcar, e também, né, o jogador acaba cansando, né? Em relação no jogo, Carlos, contra o Atlético, ele veio com a alteração, ele ali deu até uma improvisação, né? Botando o Felipe Jonathan, que é lateral, como jogador de meio de campo, né? E recuou mais o João Lucas, né? Ficou mais... Pois é. Mas, cara, por incrível que pareça, o Felipe Jonathan é outro jogador que o Ceará fez que tá falar nisso, respondendo. Acabou de renovar até 2022. Aí, porque vai vir realmente propostas para ele, né? Vai vir proposta, vai vir convocação na seleção sub-20, né? Que é a seleção olímpica. Ele vai ter porque ele tá merecendo pelo futebol que ele tem jogado e apresentado no Ceará. Se você for notar, o segundo gol, que foi do Leandro Carvalho, se originou de uma jogada dele, que ele jogou a bola na área, os caras foram disputar, até o Luiz Otávio ali numa sorte. Eu não vou dizer que você só foi sorte ou foi instinto na hora. Ele deu um carrinho de lado, mas que a bola tocou pro lado, foi pro lado e sobrou no pé do Leandro para fazer o gol. E o torcedor tem que entender que essas renovações de contrato, o jogador jamais vai ficar até 2022. O que é o importante de fazer isso? Fazer o caixa. É pra quando ele sair, provavelmente ano que vem ele já vai sair, dependendo das propostas que vierem, mas o negócio é justamente aquele valor que vai ser pago para quebra de contrato. Entendeu? Mas, o bacana é que os dois jogadores que foram os destaques nesses jogos, além do Felipe Jonathan, que a gente foi destaque aí também na partida, foi a atuação do Leandro. Eu ia dizer isso também, Leandro Carvalho. Leandro, rapaz, eu queria ver agora a cara do torcedor do Paysandu, que reclamava do Leandro Carvalho. O cara foi criado lá, fez tudo. Eu me lembro que até mesmo foi o próprio Marcelo Chamusca que trouxe ele pra cá, na época da segunda divisão, né? O cara tá comendo a bola, mas o Botafogo também não jogou essas coisas, não deram oportunidade, é o cara aqui no Ceará. O Leandro Carvalho come, deita e dorme e faz o que quer em campo. Se parece um pouco até com Oswaldo naquele ano de 2011, que disputou a Série A. Tinha umas arrancadas parecidas ao Oswaldo. Só que o Leandro Carvalho tem mais precisão na finalização, né? Ele consegue... chute, hein, aquele que ele deu. O Vitor poderia dar uns 10 chutes como aquele. O Vitor não ia pegar, não. Porque a bola fez uma curva por fora e depois foi pra dentro. A física não permite. Foi por fora e foi pra dentro. Ei, mas ó, nesse caso aí do jogador, depende muito do esquema tático. Porque, por exemplo, o Alan Mineiro, jogando o jogo lá no Vila Nova, veio pro Fortaleza, não fez absolutamente nada. Qualquer gandula que tivesse lá do lado de fora jogou mais bola do que ele, pegou mais na bola do que ele. Aí ele voltou pro Vila Nova, de novo. Acho que até a adaptação do clima da cidade, em relação a tudo, a alimentação, acho que conta isso aí. Porque o cara às vezes não se adapta. E o engraçado é que o Leandro Carvalho, ele tem umas... Ele gosta de Fortaleza. Ele gosta de Fortaleza, mas também gosta das peladas lá no Pará, né? Que ele fez ele, quando ele tava suspenso, foi participar de um campeonatozinho lá de rachão lá no Pará, que foi até filmado. Ele tem um estilo assim parecido com alguns jogadores que eu já vi antes, né, no futebol brasileiro, como um certo baixinho, né, que
Ele não precisava nem treinar, bastava botar ele na partida que ele fazia Veio dois na minha cabeça, o Clodoaldo Acho que e o ele tá Romário. falando o Romário, né? Certo baixinho que não precisava de treinar, né? É, o Clodoaldo e o Romário. Os dois. É do mesmo jeito, mano, por incrível que pareça. Não, mas agora eu acho que o Clodoaldo, eu acho que ele é mais parecido com o Clodoaldo, né? Porque tem aquele negócio, né? Não, não É feito. Não, é porque tu tem que especificar porque. Ele gosta de tomar umas. Romário e Clodoaldo. Ele é baixinho. Romário e Clodoaldo. É feio. Romário e Clodoaldo. Faz gol. Romário e Clodoaldo. Não gosta de treinar. Romário e Clodoaldo. Então eu vou acabar provando que Romário e Clodoaldo são a mesma pessoa. mas é incrível que a campanha que o Ceará vem fazendo, essa recuperação, e que os próximos jogos. Eu ia até falar, antes de você falar dos próximos jogos, que eu queria que você comentasse também sobre isso, que o Ceará vai ter o desfalque aí do Juninho Quixadá, né, no próximo jogo. 20 dias fora por lesão e tem 3 substitutos. Eu queria que você dissesse, assim, o que você acha, qual o melhor deles? Pedro Ken, Ricardinho ou Cardona para substituir o Juninho Quixadá nessas próximas partidas, né? Acho que está praticamente fora do Campeonato Brasileiro, né? 20 dias para se recuperar depois, acabou-se para ele esse ano. Só um minuto. Tu emenda o que tu vai falar e eu queria que tu já desse uma explanada de como foi o último jogo do Ceará. Tá bom? Que é enquanto tu vai falando, quem tá na nossa live no Facebook já vai acompanhando também os melhores momentos e vai sabendo o que é que Ezio Rodrigues pensa disso tudo aí. Pronto. Com relação às substituições, o Pedro Ken e o Ricardinho já meio que atuaram nesse sistema de jogo jogando pela ponta. O Lisca já testou os dois. Eu acho que um ponto de interrogação que vai ficar pra gente vai ser a questão do Cardona, porque eu acho que o Cardona só jogou uma partida pelo Ceará, se eu não me engano, né? Logo depois da Copa do Mundo, acho que ele jogou umas 2 ou 3. Aí se machucou, né? Pois é, eu acho que seria... Mas estava jogando bem, né? Mas pra mim seria um ponto de interrogação. Como é que o Cardona sairia num jogo desses, né? Porque, por sinal, a próxima partida vai ser contra o Sport Recife, né? E o Samuel Xavier não joga, né? Também por contrato, né? Mas aí, o contrato dele que eu me lembro é com o Atlético, não? Ele é jogador do Sport, né? Ele não vai poder enfrentar o ex-clube. Eu acho que é isso, né? Mas eu acho que em compensação isso aí, o Fabinho, na última partida com o Cruzeiro, ele até que de certa forma respondeu. Eu acho que dá pra ele cuidar ali da questão da lateral direita. Tem que fazer que nem o Cassiano. Cassiano foi, vai jogar contra o Fortaleza agora. Aí o que foi que ele fez? Daquela velha dor na coxa do Romário. Aí quando uma semana depois partiu o futebol da Arábia. Pois é, e com relação à partida, né, como eu tava falando do Atlético Mineiro, a gente viu uma equipe do Atlético Mineiro, mas que eu vi em alguns vlogs do pessoal do Atlético, os torcedores tremendamente revoltados pela questão não de ter perdido para o Ceará, mas porque não jogou, a equipe não fez a parte dela no campo, e eles não desvalorizam a vitória do Ceará, até mesmo torcem para o Ceará se recuperar, ficar na primeira divisão. Agora é uma coisa, se não fosse Everton, viu, meu amigo? A situação do Ceará ia estar muito pior. Excelente defesa, o Everton. Pior não, que tá até boa, né? Outra coisa, também tem que se valorizar a questão que o Ceará poderia... até eu vi no vlog do Camisa 12, do pessoal do Atlético, né? Eles dizendo, rapaz, se não fosse o Vitor, eles teriam saído aí com a sacola na mão. Teve o lance do impedimento, né, do gol do Atlético Mineiro, do Ricardo Oliveira. Ele recebeu o impedido e passou para o outro jogador que fez o gol. E teve uma reclamação da torcida do Ceará, né, dos dirigentes em relação a isso, né? Mas no final deu certo, esse gol do Leandro Carvalho apagou um pouco essa reclamação de arbitragem, né? E também, a gente foi ver nos lances aí, o Vitor, né, defendendo a cabeçada queima-roupa dificílima do Arthur. E teve outro lance lá, que eu acho que foi em excelente defesa dele também, mas também eu acho que foi preciosismo do Leandro Carvalho, que foi num lance lá que ele pintou e bordou no marcador, entrou na área, quando na hora para poder você beijar a bola no gol e partir pro abraço, o cara pega e chuta em cima do goleiro, mas até eu acho que naquela hora eu só faltei xingar o do pai do banho, não sei o quê. Isso aí entra naquela questão, tanto a parte da reclamação que tu falou,
como essa parte do centroavante. É o seguinte, a reclamação, qualquer tipo de reclamação, ela vai embora quando aparece um gol. Por exemplo, É a máxima da... o Palmeiras. O Palmeiras fez um gol impedido, aí, não, reclamando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando é fé, lá vai o Boca Juniors farra um gol. E aí, o gol calou. que tu fez, mesmo que existisse, não ia adiantar de nada. O Fortaleza, o Palmeiras ainda fez mais outro gol. Tava 2-1, eu tava acreditando que ia virar. Rapaz, esse jogo vai ser bonito. Aí quando é fé, lá vem... São Benedetto. Aí vem um chute de fora da área e acaba com a alegria deles. Esse gol do Leandro Carvalho, ele apagou tantas reclamações em relação à arbitragem, como também trouxe para o jogador que estava sendo, ele mesmo estava se cobrando no intervalo, foi pro vestiário, o Lisca deu uma força para ele, mas ele estava se cobrando porque não fazia gol a alguns jogos, né? Ele queria marcar. Jogador que é atacante sempre quer fazer gol, quer Vive sempre de estar gol, participando, atacante né? vive de gol. Essa é a máxima do futebol. Atacante que não faz gol, meu filho. E ultimamente os gols, estatisticamente, têm diminuído muito. Porque tem se priorizado um futebol mais de passe, de posse de bola. Não que isso seja ruim, mas na questão final, que é o quê? É gol, entendeu? Inclusive A partida se resume a gol, só isso. Eu não lembro É se uma era o velha máxima que eu Vampeta que uso. falava que a maior respeito que um time tem com outro é fazer gol. Entendeu? Eu me lembro- Não tem eu me- essa eu me de, lembro eu vou que- respeitar aqui e não vou fazer gol. Que Eu nada, me mano. lembro quando o Brasil tomou o 7-1, Respeitou demais a Alemanha. Respeito. Respeitou mesmo, mas porque ele disse, rapaz, vamos jogar com o Brasil, vamos jogar jogando o nosso melhor. Eu acho que é o certo, porque se o time levou a porrada que tomou, foi porque tem alguma coisa que não tá rodando certo. Mas primeiramente tem que se respeitar o torcedor. Inclusive o técnico do Santos, se eu não me engano, foi do Atlético Mineiro, falando que o torcedor tinha que se preocupar com outras coisas. Mas tu tá ali, trabalhando ali, é porque o torcedor liga pro futebol. Mas eu não entendo não esse cara, mano. Acho que foi o velho e técnico, né, que comandou o Santos, foi o que comandou o Palmeiras no título. Me esqueci, eu tava me fingindo até o nome dele, mas... Que é o Cuca. Não, foi o Cuca não. O Cuca é o técnico do Santos e foi ele que soltou essas palavras. Ou foi ele, ou foi o Levi Coupe que deve estar falando que foi o... Acho que foi o Levi Coupe. Porque, macho, como é que pode o cara que vive do negócio dizer pra tu não se importar com aquele negócio, entendeu? É complicado. E é daí que a gente vê a lama que tá... Inclusive, uma coisa paia que a gente vê. O Galvão Bueno ontem falando que esse negócio do VAR... tá prejudicando o jogador porque o jogador já entra tenso. Ele tá entrando tenso por quê? Porque a malandragem dele não vai funcionar. E também, mas o VAR tá sujeito a erro. Tá, mas aí que tá o porquê que o futebol Porque ainda brasileiro é chegou humano, nesse ponto do Neymar, por exemplo, virar piada de tanto cai lá fora. É porque... se criou uma cultura de você depender exclusivamente do juiz. Cara, é ridículo quando um atacante tá na beira do gol e quer cavar pênalti ao invés de chutar. E é ridículo demais, cara. Que destrói a magia que era o futebol, né? Eu acho que o VAR tem as suas desvantagens? Tem, mas também... Eu acho muito mais vantagem do que desvantagem. Agora o negócio é porque essa malandragem já tá inserida do Enraizado, jeito que, meu irmão, a galera fica... Mas é tanto que o jogo fica... Qualquer besteirinha os caras querem pedir VAR, entendeu? Pois é, eu me lembro de uma partida, não sei qual foi, que do Campeonato Brasileiro, que o jogador fez o gesto, né? Eu quero o VAR. Eu digo, cadê, meu filho? Tem VAR não, o Campeonato Brasileiro não acabou não. Porra, meu. E, inclusive, se o jogador fizer o símbolo do VAR, ele é passível de cartão amarelo. O Ederson não levou ontem porque o juiz tá pegando leve. E falar em Ceará, o Galvão Bueno, falando o Galvão Bueno tava elogiando o Ceará, né? Dizendo que o Ceará realmente é uma equipe que todo mundo tá gostando de ver jogar, né? E o Ceará hoje tá na 13ª, né? 13ª aí, posição. com vaga aí quase certa na Sul-Americana. Não sei se vai ser bom pro Ceará, essa vaga na Sul-Americana. Tem dinheiro, vai entrar visibilidade, mas de certa forma vai dividir o Ceará, um time
médio, né? Um time ruim. Um time Médio pra médio pequeno. pra pequeno, Pior. para disputar 2 competições, vai ser difícil. Já teve exemplos anteriores do Ceará disputando Ceará 2, foi- 3 competições e não aguentou. Em 2011 foi um exemplo. Foi disso, justamente o ano que o Ceará foi rebaixado, teve né? que... Sul-Americana, teve Copa que do Brasil, dividir o Copa do jogo. Nordeste era de. Não, mas assim, eu acho que é bacana você jogar um campeonato de nível internacional, como a Copa Sul-Americana. É bacana se você tiver calendário para disputar. Como é que eu posso dizer? cara. Como eu posso dizer calendário? Nós já entramos muito nesse tema da questão que o futebol brasileiro ele tem que se ter um calendário mais arrumado para poder se encaixar melhor com as competições e também, de certa forma, não prejudicar o porte físico do jogador. O jogador tem que sempre estar disputando campeonato. Por quê? Porque eu vejo na Europa um jogador de futebol, ele joga em média no ano, joga 50 a 60 partidas. Aqui no Brasil é mais de 80. Tá, mas você tem que ver que lá tem investimento, né? Aqui os caras precisam E lá ele joga em bilhete, estádios né? lotados, com incentivo, que é a maioria dos jogos em estádio vazio, né? Aqui geralmente só se Aqui, joga... até campeonato de suburbão eles arrumam um jogador para poder jogar. Ah, não, e quando geralmente lota é no final do ano. Quando tu vê o Fortaleza teve a média de público no começo de 25, quando dava certo era 30, aí teve aquele pico contra o Sampaio Corrêa, que foi 40 mil pessoas. Pois é. Tu vê que é uma galera assim, sabe? Que tu vê sempre os mesmos rostos. Toda vida que tu vai pra estádio, tu vai conhecendo todo mundo. Porque sempre é a mesma galera. Agora, no final do campeonato, é histórico isso. Tanto Fortaleza e Ceará. No final do campeonato, sempre vai aparecer aquele rosto novo. É que nem prova. Pois é. Na prova aparece a galera que tu nunca viu na tua vida. Pronto, então só para finalizar aqui, né, o Paulo, pra gente já passar para as notícias do Fortaleza. Vai, boa, vai. Eu vou só tá falando só os 3 últimos jogos os jogos que vão vir, né, pro Ceará. Que no caso é na segunda-feira, dia 5, fala só. contra o Sport Recife, né, na Ilha do Retiro. No dia 11, às 5 horas, Ceará e Internacional no Castelão. E no dia 14, às 21 horas, Bahia e Ceará na Fonte Nova, em Salvador. Ah, muito bom. Inclusive, eu gostaria de só para encerrar. Eu gosto de encerrar o assunto do Ceará, porque eu sempre trago aqui a informação na ponta da caneta aqui. Parabéns à torcida do Ceará. Só que pelo show que apresentou, né? Eu não entendi direito, eu não sabia se era o show da Frozen ou era o Papai Noel que tava chegando. Mas parabéns pelos papel picado lá. A Neve, que é a empresa de papel higiênico, agradece abertamente a compra. aprender ainda, Rapaz, né? ainda tem muito que aprender. Nessa parte aí eu posso até admitir que tem que aprender, porque vou fazer igual o meu primo falou uma vez, que foi na final da Copa do Nordeste, quando o Ceará jogou contra o Bahia. Quando eles erraram a hora de jogar, de acender os sinalizadores, eu digo: puta que pariu, mas porra, tu é burro, cara. Eu fiquei, na verdade, em dúvida em 3 coisas. Eu lembrei da outra, que eu não sabia se era a reencenação do Let It Go, né, Frozen e tal, ou era o Papai Noel já descendo antecipado, ia passar por lá e depois ia pro Iguatemi, ou então estavam fazendo uma solda lá na beirada do Castelão, no meio do jogo. Aí eu, vixi, complicado. Rapaz, né, o Ceará ainda tem que aprender muito essa questão, porque, meu Deus, como é que o caba faz um negócio daquele? Mas vamos continuar aqui. Inclusive, eu já quero um alertazinho aqui que a gente acaba esbarrando no fim do esporte interativo. Porque existe atualmente um impasse de 400 mil reais a 18 clubes, que é uma briga aí que envolve o Coxa, né, o Curitiba, a Globo e a CBF, que pode paralisar a Série B por conta do protesto de algum time. Mas o Marcelo Paes, o presidente do Fortaleza, o único presidente possível, disse achar improvável essa parada da Série B. O que você acha aí? Você tá sabendo dessa eu informação? não estava sabendo não. E o Fortaleza está praticamente aí, com o título e com a classificação para a Série A garantida, mas é preocupante, né? Realmente, se isso for se confirmar, realmente, logo na reta final, já chegando no final do ano, e não vai ter mais calendário para esse jogo ser realizado depois, e frustraria todo um calendário do futebol
do Fortaleza, principalmente futebol cearense, né? Se quiserem entregar logo a taça, tá tranquilo. Eu acho, assim, na declaração que eu vi o presidente Marcelo Paes, né, falando a respeito da partida, né, contra o CSA, a questão de dinheiro, né, porque ele vai ter que inevitavelmente aumentar o valor dos ingressos. Eu acho que o torcedor do Fortaleza, que não é sócio, que no caso já o nosso amigo Rafael mexendo de novo do sócio, tem que ser compreensivo, porque o Fortaleza ele tem que fazer caixa final do ano para poder terminar de pagar os salários, o trabalho de renovação e tudo. Eu acho que o torcedor do Fortaleza, agora nessa reta final, tem que ser um pouquinho compreensivo com a diretoria, vendo que a equipe está devolvendo o que a torcida quer em campo. O Marcelo Paes ressaltou que durante todo o campeonato ele fez preços promocionais, foi tudo legal para o torcedor comparecer. Agora, nesse momento, como ele vai ter que pagar a premiação, ele teve que subir o valor do ingresso, mas com ressalva. Era 40% de meias para os estudantes, agora aumentou para 50% dos ingressos. E o torcedora feminina, né, a mulher, no caso, vai pagar só a metade, em todo meia para as mulheres, né? Então isso é importante para a torcida do Fortaleza fazer aquela festa. E lembrando que vai ter o jogo agora, né, contra o Atlético Goianiense. O Fortaleza vai fazer uma Fortaleza Fan Fest lá no Castelão, contra o Atlético Goianiense, dia 3 agora, às 15 horas. Vai ter um mega telão, praça de alimentação, atrações musicais, mega estrutura, cerveja gelada, vai ter as leoninas. Ixi, vai fazer a festa vai completa. Vai ser fazendo a propaganda do Fortaleza, que vai ser R$20 a inteira e 10 a meia, né? É importante. Faltou dizer que o Dória vai estar lá. Mas não, mas cara, isso é muito bom, que aproxima o torcedor realmente do clube, entendeu? Porque os times daqui estão percebendo que criou-se ao longo do tempo uma separação e que você só encontra o seu clube dentro do estádio. O Ceará mesmo já faz todo jogo, ele faz lá a sua festa lá. O Fortaleza tem também. O esquenta, né? O esquenta. Só que o que se você mais vê é a galera se reunindo nas ruas paralelas. E isso serve muito pro Fortaleza juntar a galera para você se sentir realmente sócio. É para incentivar realmente a pessoa a ser sócio. Porque se você for só para entrar no estádio, muita gente vai achar ruim. Entendeu? Pra mim já é um baita benefício não pegar fila, pagar R$70 pra ir o mês todo de jogos, entendeu? Já é um baita benefício pra mim. Mas tem aquela galera que ainda tem o desconto em camisa e tal. Mas tem aquela galera que sempre quer mais. E não tá errado, tá certíssimo. Você tá pagando o serviço. Eu acho que o serviço pro sócio torcedor, independente de Ceará e Fortaleza, eu acho que é um pacote bacana, porque além de você estar ajudando o seu clube, você vai no final estar economizando. Porque você pega aí um ingresso para jogos. Se você for fazer na ponta da caneta, você vê o quanto, por exemplo, digamos que tem 3 jogos do seu clube por mês. Você vai estar pagando em cada eles, digamos aí, uns 30 a 35 reais. Quanto é que vai sair, Paulo, no final de tudo? Em 3 jogos? 70. E 3 jogos não, 3 jogos dá 105. 105. Um sócio torcedor você pagando de 50 a 60 reais. Quanto é que você vai estar economizando? 55 reais. Esses 55 reais poderia ser gasto em quê, mano? Cachaça. Aí, viu? Exatamente. Seja esperto, torcedor. Faça o sócio. E sem contar que, cara, não tem nem como... até faltam palavras de tanto que a gente já falou disso, né? Porque, cara, é tanto benefício pro clube e pra tu que é uma mão lava a outra, literalmente. O maior benefício é o clube conseguir recursos para se manter na Série A, que vai ser muito complicado. Sim. Porque realmente muda tudo. Série B, o Fortaleza está fazendo uma boa campanha. Vai receber mais rendimento da Vai Caixa. ser campeão, eu acredito que vai ser campeão, já tô cravando aqui, vai ser campeão. Mas na Série A é outra coisa. Muda tudo, não é... O Ceará é um grande exemplo disso, né? O Fortaleza o América se Mineiro, espelhar. né? O América Mineiro foi campeão, foi da Série B, no ano passado. Acho que foi o América, eu acho que foi o América. O América, a situação dele, brigando pelo rebaixamento, né? Então não é fácil, né? E um campeonato brasileiro de primeira divisão, que é um campeonato dificílimo.
Se você for ver ali, a disputa tá. Todos os times estão disputando alguma coisa ali. Ou vaga da Sul-Americana, O ou. Vasco, por exemplo, tá lutando pra não fechar as portas, mas tá lutando, tá na briga. Entendeu? Todo mundo ali tá lutando por uma coisa. Então, Alguma coisa tá se, lutando. se o Fortaleza vai disputar essa primeira divisão, então ele já tem que. Ele tem uma paixão pelo Vasco, hein, Oranilton? Ele tem uma paixão. Eu acho que é o segundo time dele, macho. Porque ele é um torcedor incubado do Vasco, hein? Ah, a minha lista negra, eu vou explicar aqui como é a minha lista negra. Minha lista negra vem primeiro, Deola, né? Todo mundo conhece Deola, ex-goleiro do Fortaleza. Pela lista negra ele é o primeiro. O segundo Felipe Melo. é o Felipe Melo. Tá né? vendo? E em terceiro é o Clube Vasco. Não lembro nem se é de regatas, mas é o Vasco da Gama. Apesar de toda a sua história brilhante e tudo, mas é porque o Vasco ele se acha demais, entendeu? Não é por conta dos torcedores, é por conta do Eurico Miranda, do doutor Eurico Miranda. Desculpe não ter falado doutor antes do Eurico, né? Que aliás, né, até no começo do nosso programa, né, no começo do ano, sempre tinha a fala dele, né? Tem na apresentação ainda. Eu fiz questão de colocar na introdução do programa, se você acompanha desde o começo na arquibancada, desde o começo que eu falo é do começo mesmo do programa, entendeu? Quando começa, a vinheta de entrada é o senhor, o doutor Eurico Miranda lá, fazendo a graça pra gente começar o nosso programa. Olha aí, Zé, olha. O respeito voltou. Ponto. Olha aí, viu? Dizendo que o respeito voltou nas palavras dele. E aí, vamos falar mais de Fortaleza, né? Esquecendo um pouquinho o Vasco da Gama, viu? Ezio fala de Fortaleza. Nas 3 próximas partidas, em 7 dias, vai pegar o Atlético Goianiense, CSA e o Avaí. O Fortaleza perdeu para o Atlético Goianiense de 1-0 na Arena Castelão no dia 14 de julho. Dentro de casa, o Fortaleza perdeu por gol do triste. Pedro Bambu. Aí Bambu, naquele jogo... Quem se lembra, Pedro Bambu foi jogador do Tiradentes, hein? Pra quem tiver uma memória fraca aí, tô relembrando aí, hein? Naquele jogo, o Fortaleza não tinha o lateral direito Tinga, nem o zagueiro Lige, nem o centroavante Gustavo, né? Então, o Fortaleza estava desfalcado, né? Então, Inclusive, foi o jogo que o Marlon meio que se queimou bastante, porque ele perdeu cada gol, mano. Cada gol, acho que eu me lembro que você tava lamentando nesse dia, quando tava falando do programa. Mas hoje em dia o Marlon tá O Fortaleza passou por uma fase nebulosa na Série B. Nesses jogos aí, foi umas 4 ou 5 rodadas sem vencer, né? Mas depois voltou aos trilhos, né? Inclusive, eu gostaria só de dizer que se caso o Romulo estiver escutando, nesses 5 jogos que o Fortaleza passou um perrengue e tal, só de 5 jogos o Fortaleza conseguiu 2 pontos. Eu tenho um áudio preparado pra quando chegar no final do campeonato. Então vai só aguardando aí, Rômulo, que eu não vou te dar paz nesse WhatsApp, viu? Só pra ficar esperto aí. Mas, inclusive, depois dessa partida, se questionou muito o porquê do Marlon continuar como titular. Se questionou muito. E isso foi muito bom, porque você acaba não entendendo muita coisa. Por exemplo, no jogo contra o Paysandu, cara, não deu pra entender aquela jogada do Rogério Ceni tirando um zagueiro, botando um atacante. Ficou meio estranho. Mas quando você viu o resultado, cara, no calor do momento você pensa até assim. Inclusive um amigo meu comentou, se perder é culpa do Rogério Ceni, se ganhar é culpa do Rogério Ceni. A gente fica naquela, nunca vai acontecer, mas depois, você analisando friamente e com o resultado nas mãos, o resultado positivo, você olha assim, cara, tem razão, realmente é o certo a fazer. Eu acho que o Rogério Ceni, ele tem um time do Fortaleza na mão, mano. Ele sabe o que o time é capaz, o que ele deve fazer para se buscar o resultado. Até mesmo nisso, quando vários veículos de comunicação falam a respeito do Rogério em outros times da Série A, falando que o trabalho no Fortaleza está sendo excelente. Recebeu, até mesmo saiu uma matéria no diário da visita do Muricy, que a gente falou um tempo desse, que ele fez ao Fortaleza, né? Querendo observar o trabalho do, digamos, pupilo dele. E que o trabalho do Rogério Ceni, depois do Campeonato Cearense,
de encher os olhos do torcedor do Eu ia Fortaleza. até perguntar ao Freitito sobre se o que é que acontece, o que é que resultou nessa campanha do Fortaleza. Se foi o trabalho, se o Rogério Ceni contou com a sorte, foi competência ou foi porque o nome Rogério Ceni, não como treinador, mas como goleiro, pesou para muitos jogadores seguirem o Rogério Ceni. Sim, isso, cara, essa é uma soma de fatores que inclui principalmente a questão da história do Rogério Ceni. Porque inclusive o Gustavo foi um jogador que ele tava lá no banco do Corinthians, recebeu a proposta do Rogério Ceni e ele mesmo disse: eu vim porque o Rogério me chamou. Confiando, porque desde o começo a história que o Rogério Ceni usava pra falar com o jogador no telefone era: cara, eu tô com um projeto tal, a gente tem esse objetivo, se você se tiver disposto a vir e você tiver a capacidade de eu ficar no banco, ou se for titular e dar o máximo de si, você é bem-vindo, eu preciso de você, e foi isso que aconteceu. Mas fora isso, o nome, essa história dele brilhante como goleiro, né, artilheiro, depois que ele já tá treinador já há mais de um ano, né? Você acha que teve alguma, como é que se diz? O dedo de treinador, ele já tem alguma coisa que você pode ver nele de treinador mesmo, que influenciou o esquema tático do Fortaleza? Tem. Sabe o que é? É uma coisa que, inclusive, ele trouxe de novo, meio que novo, e que no começo gerou muita crítica a ele, porque ele usou o Campeonato Cearense, que foram 20 e poucos dias de campeonato, pra só saber o que ele poderia usar. Ele queria conhecer os jogadores. Depois que ele conheceu, ele tem justamente aquele time montado fixo. Hoje em dia, cara, é a coisa mais fácil do mundo você saber como é que vai ser a escalação do Fortaleza. Quais seriam os destaques pra você dessa Série B do Fortaleza? Fortaleza, constância e principalmente a garra. E os jogadores que você acha mais importante assim nessa... Você que acompanha o Fortaleza mais de perto nos estádios, né? Depois o Wes pode comentar também. Os jogadores mais importantes em questão de motivação, diria Boeck. Incontestável, apesar de tecnicamente ele ter tido algumas falhas aí até lamentáveis. Mas o Dodô é um jogador excepcional, entendeu? Jussang, né? Jussang ali. Na primeira etapa ali, no primeiro turno, eu destacaria principalmente o Derlei. No segundo turno, o Rogério Ceni decidiu não usar tanto ele, até por conta da estratégia que mudou com a saída do Edinho e do Oswaldo. Então, o xerifão ali não passou de ser ele para ser o Diego Jussang. Quem mais? Eu diria o Marlon. Marlon é um jogador que corre o campo todo, dá o sangue pelo time durante os 90 minutos. E eu acho que foi um grande achado do Fortaleza, foi justamente ter encontrado esse jogador que estava ali pelo Sampaio para correr. Foi um grande achado no Fortaleza. Como o Ceará foi o Juninho Quixadá, o Marlon acabou sendo Fortaleza. O Fortaleza, eu posso estar levemente enganado agora, mas o Fortaleza nunca tinha comprado um jogador. E o Marlon foi comprado, ele não foi, vem empréstimo pra cá, não, ele foi comprado, o Fortaleza pagou. Então, no caso, já tinha sido feito um levantamento sobre ele, jogando outra no time coisa do Rogério Ceni, que ele tem uma equipe muito boa pra achar jogador. Porque, cara, da onde é que ele ia tirar o artilheiro do Brasil hoje, que é o Gustavo, tava esquecido no banco do Corinthians. Não tava nem no banco, ele tava passeando nos clubes lá. O Marcinho é um baita jogador, cara. Corre, mas o infeliz corre. É limitado de algumas coisas, mas dentro do esquema do Rogério Ceni, ele sabe, ele faz o papel dele. É porque ele é muito novo, tá faltando aquela precisão mesmo assim de matador. Quando ele achar o caminho dele, aquele de acertar mesmo, não tem pra ninguém não. Trouxe o Ederson, né, também, que tá ali. Ele estava um pouco esquecido. Tava um pouco esquecido o Ederson, depois que ele tinha sido artilheiro no Campeonato Brasileiro pelo Atlético Paranaense, ele ficou até meio desaparecido. Foi pro Vasco e não mostrou a produtividade que ele se esperava dele. No Atlético Paranaense a torcida não tava entendendo, mas por que tu saiu daqui? Porque justamente ele é um jogador muito decisivo. Tem essa questão da equipe do Rogério Ceni ser muito boa pra achar jogador e pra também motivar, porque a gente tá vendo o Lisca é um exemplo brabo aí, que motivação,
Pra quem pegou maior o até Lisca, do que- quem pegou o Lisca no jogo contra o Cruzeiro, motivando o jogador, dizendo, ó, joga pro time, eu acho que é muito que o Rogério Ceni, eu acho que ele chega a aplicar em alguns jogadores do Fortaleza, porque você vê em campo a equipe do Fortaleza, tem alguns jogadores que tem muita força no individual. Mas também tem uns jogadores que é o jogador que joga pro time, é o jogador... Cara, quando acabar esse campeonato, você pode pegar todos os jogos do Fortaleza, colocar num livro e vender como estratégia pra se ganhar um campeonato de pontos corridos. E quem desses jogadores, Fretito, você contaria pra Série A do próximo ano? Série A. Cara, eu tava até falando já que seria essencial, Dodô Marcinho. Dodô Marcinho. Bruno Melo não. Não, cara, Bruno Eu Melo acho, é eu bom, acho mas que o acho Dodô, não. o problema vai ser o Atlético, né? Porque se ele tá jogando bola assim, eu acho que o Atlético vai acabar Que aproveitando inclusive ele. o Leonan também é do Atlético, só que eu acho que o Leonan não vai ficar, não. E pra encerrar, eu vou só dizer que o Boeck, ele, assim, não seria o perfeito pra Série A, mas por conta de motivação e desse laço emocional que ele criou com a torcida e diretoria, é capaz dele ficar. Eu não digo nada, ele vai ficar, ele Pode vai fazer ser uma história. um líder fora de campo. Sim, ele vai acompanhando. fazer uma história igual a do Rogério Ceni aqui no Fortaleza, se não tiver nenhuma vacilada, se ele melhorar tecnicamente, que inclusive nesses últimos jogos ele tem melhorado muito a questão de saída de bola dele. E continua o paredão de sempre, de vez em quando tem uns vacilos, mas beleza, então é isso aí. Eu só queria comentar antes do programa terminar, que foi escolhido o regulamento do Campeonato Cearense do próximo ano, e Ceará e Fortaleza vão entrar somente na segunda fase. Eu queria saber de vocês dois, se foi bom isso pros dois times, né? Perfeito. Perfeito, porque eles vão poder ter uma melhor preparação para o Campeonato Cearense. Para quem viu no começo do ano, as patinadas que o Ceará deu, alguns vacilos também do Fortaleza. Só gasto, cara. Só gasto. E também tem que ser o seguinte: quem quer pegar o Ceará ou Fortaleza, trate de montar logo o time, faça o time jogar direitinho para poder depois não ficar reclamando que tá jogando nada, reclamando, chorando. Pra finalizar agora sim, só lembrando que o Flamengo era o detentor do maior público em uma semana em jogos, levou 102 mil pessoas em uma semana pro estádio, e o Fortaleza numa semana botou 57, na outra semana botou 49, então ultrapassou o maior público em uma semana do Brasil, com 106 mil pessoas em uma E semana. o Flamengo é a maior torcida, né, do Brasil. Só pra Parabéns, você né? ver, só pra você ver aí a paixão que o torcedor tricolor tem pelo Fortaleza e a paixão que o Nordeste tem, valoriza o esporte. Então é isso, muito obrigado, parabéns à torcida tricolor, parabéns à torcida do Ceará pelo show lá da Frozen, muito obrigado pela sua audiência. Show de você não, até hein? semana Tenha que respeito, vem, hein? valeu! Alô.